Dica Ninja chegando e hoje, olha só, a nossa produção tá de parabéns porque eles escolheram um tema fenomenal, Copa do Mundo chegando, e você vai aprender como criar do zero um bolão para você poder brincar e se divertir aí no seu bairro, na sua cidade, da Copa do Mundo. Mas você também vai aprender a utilizar esse bolão para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, as ligas europeias, né, Campeonato de Várzea, enfim, o que você quiser. Então faz o seguinte, fica aí que depois da vinheta você vai aprender os detalhes. Ah, mas eu não gosto de futebol. Olha só. Fica aí que você vai aprender muita coisa, tô te garantindo. Se você quiser sair, sai por sua conta. Mas se você ficar, você não vai se arrepender. Além de um recado especial que eu tenho pra você. Fica aí que depois da vinheta a gente se encontra. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês mais uma vez é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E olha só, pessoal, Copa do Mundo chegando, não sei se vocês estão animados. Se o Tite quiser me chamar, tô pronto. Por quê? Porque esse ano o Hexa vem. Comenta aí, ó. Esse ano o Hexa vem, tenho certeza. Então vamos nessa. Vamos criar um bolão, pessoal. E aí essa aula vai se dividir em duas partes. A primeira, que eu vou explicar como que funciona o bolão, e depois você vai criar junto comigo. Inclusive essa planilha está disponível aí para download, não prontinha como está a minha, mas para que você possa criar junto comigo. Outra coisa importante, eu vou tratar de várias funções e você tem que ver se você tem a função aí na sua versão. Se você não tiver, você tem outros caminhos para chegar, tá bom? Eu vou fazer com as funções mais novas porque elas são mais fáceis de fazer e aí a gente vai agilizar o processo do vídeo. Mas se você não tiver, deixa nos comentários aqui como que você chegou nesse resultado, porque outras pessoas vão precisar. E aí, tipo, ó, usei um ProcX, você não tem ProcX? Pô, usa Índice Corresp, usa ProcV, deixa aqui nos comentários que vai ajudar a galera, combinado? Então vamos lá, primeira parte, entender como funciona esse bolão. Primeiro que eu tenho o nosso logotipo, que você vai clicar e você vai vir pra cá, pro nosso blog. Então se você quer conhecer o nosso blog, né, aí tem bastante material bem legal para te ajudar, então já está aqui. Agora, você vai ter esse menuzinho também, que já vai estar disponível aí para você. Então se eu clicar, eu vou poder cadastrar meus apostadores. Então é só você clicando aqui, tipo, ó, Gael Araújo. Muito bem. Ó, automaticamente já preenche aqui automaticamente o código desse apostador. É importante você ter essa tabela de códigos, tá? Se tiver duas pessoas com o mesmo nome, aí o código que vai diferenciar cada um, tá? Então é importante ter isso aqui. Clicando aqui, e você já tem todos os jogos da primeira fase da Copa do Mundo cadastrados, tá? Todos os jogos estão aqui. E aí você vai poder colocar os resultados oficiais dos jogos. Aconteceu o jogo, você vai colocar o resultado para você verificar quem que ganhou e quem não ganhou, tá bom? É claro que eu tive que colocar alguns resultados, os jogos infelizmente não aconteceram ainda, estou super ansioso. E coloquei só os jogos do Brasil aqui embaixo porque, ó, não coloca o Brasil vai perder não, hein? Esse ano o Hexa vem. Então vamos nessa. Depois você vem para cá, aqui é onde as coisas acontecem, né? Apostas, tem o código do jogo, o código do apostador, informações aqui sobre o jogo, sobre o placar que a pessoa está apostando. E aí nós vamos verificar quem venceu o jogo e o status, se essa pessoa venceu o bolão, se ela acertou mais ou menos, enfim, você vai ter aqui as informações. Por último, vamos para a parte da premiação. Você vai clicar aqui e aí você vai poder escolher o jogo, verificar quantas apostas tiveram, o valor da aposta. Inclusive, eu esqueci de falar, o valor da aposta você cadastra aqui, ó, o valor das apostas. Total de apostas, no total geral. Você vai verificar também a distribuição de prêmio. Por exemplo, para o vencedor ou para os vencedores, a gente está dando 60%. 35% para quem acertar mais ou menos, por exemplo. Você não acertou exatamente o placar, mas você acertou quem ganhou o jogo. Então aqui você já ganha 35% do prêmio, né, para dividir entre essas pessoas aqui. E 5% de taxa de administração. Você pode modificar esses valores. Só que, cara, essa soma tem que dar 100%. Tipo assim, se eu colocar aqui 70%, eu vou ter que diminuir 10%, tá? Eu posso colocar aqui, ó, tipo, 25%. E aí deu 95 aqui e tal, deu 100. Se eu colocar aqui, ó, 28, eu vou ter que colocar 2 aqui. Eu tenho que colocar 100. Se você ultrapassar esse valor, mais de 100, você certamente vai ter problemas, tá? Então, tipo aqui, ó, eu vou escolher outro jogo. Brasil e Suíça. Olha só. Tivemos R$600 no total. Para os vencedores, a gente vai distribuir R$420. Caso foram 3, cada um ganhou R$140. E aqui, para quem acertou parcialmente, a gente vai distribuir R$168, que foi 28% do prêmio. R$84 para cada um. Tá, então essa divisão você faz conforme você necessitar. Eu vou colocar 60, 35 e 5. Beleza? Então essa é a nossa base, essa é a nossa planilha. E agora vamos lá, vamos criá-la. E para criar eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, você vai baixar a sua desse jeitinho aqui. Já vou deixar com esses 10 nomes, mas aí você pode apagar e aí você pode criar a sua do zero, tá bom?
E aí o que a gente tem aqui, ó? Você já vai receber ela desse jeitinho. Você pode clicar aqui, você vai ter uma pasta onde você vai ajustar aqui a pasta de jogos. Lembrando que a nossa base já está formatada como tabela, tá? Ela está toda formatada como tabela. É importante você aprender a trabalhar dessa forma. O primeiro passo é a gente fazer a concatenação dos jogos, para saber exatamente, ó, qual que é o jogo, Catar e Equador, CNH e Holanda. Como que eu faço isso? Simples, olha, igual, clico no Catar, E comercial, espaço, um xizinho para separar, espaço, E comercial novamente, clico aqui no Equador. Como a base está formatada como tabela, se eu pressionar Enter, ele já vai pegar todo mundo, tá? Que eu já sei quais são os jogos, muito importante isso aí. Daqui a pouquinho eu vou ocultar isso aí, mas não faça isso por enquanto, certo? Vamos nessa. Muito bem. Então, feito a concatenação dos jogos, você vai colocar o valor da aposta aqui. Tipo assim, ó, Catar e Equador. O valor da aposta vai ser R$20. Então, assim, todo mundo vai apostar R$20. Nesse caso, não vai ter assim, tipo, eu aposto 50, aposto 20, aposto R$5. Não. Você determina o valor do jogo, CNH e Holanda. É R$5. Então, é R$5 para todo mundo, vai apostar R$5. Beleza? Você vai colocando aí conforme você precisar. Nessa guia, basicamente, a gente vai fazer isso. Agora, nessas outras duas guias, a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior. Tá? Então é aqui que a gente vai trabalhar mesmo. Essa parte aqui é a parte que vai aparecer pra gente, enquanto que essa outra aqui é uma tabela auxiliar que a gente tem. Ela faz parte da mesma tabela, mas é auxiliar. Por isso que eu deixei na cor diferente. Ela depois a gente vai ocultar, ninguém vai precisar vê-la não, mas muita coisa vai acontecer ali nos bastidores. Pessoal, olha só, eu tenho um recado muito importante para vocês. Na semana do dia 21 a 25 de novembro, nós estaremos com uma promoção super especial da nossa Black Friday. E nessa semana, você terá acesso a aulas exclusivas, aulas essas que nem mesmo os nossos alunos tiveram acesso ainda. Além disso, você também terá um desconto de 50% em qualquer um dos cursos da nossa plataforma. Portanto, não perca tempo, não perca a oportunidade de alavancar sua carreira com um desconto super especial. Para ficar por dentro, clique agora no link aqui na descrição, onde você vai saber tudo sobre essa incrível promoção de Black Friday no Ninja do Excel. Pessoal, nessa daqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque assim, vai envolver muitos conhecimentos e não é algo tão complicado, mas se você está começando agora, às vezes é necessário você ver um vídeo antes para que você chegue aqui. Eu não vou focar especificamente nas funções, explicando passo a passo. Claro, vou passar o passo a passo, mas não com tantos detalhes, tá bom? Mas aí a gente vai deixar os vídeos aqui para você poder acompanhar se você não estiver por dentro. A primeira coisa, o código do jogo. Como que eu faço? Eu não quero ficar preenchendo 1, 2 e tudo por aí vai. Então eu vou usar uma função que me retorna isso. Qual que é a função? Igual lim. A função lim, ela retorna o número da linha, de uma referência. Nesse caso eu vou colocar qualquer referência da linha 1, tipo B1. Então ele vai retornar a linha 1. Olha só. E toda vez que eu preencher, ele vai ir seguindo, ó, B2, B3, B4 e assim por aí vai. Código do apostador. Como eu te falei, a gente pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Se eu vier aqui e colocar, sei lá, o Benício Rodrigues, mas aqui embaixo, olha só. Ó, tem um Benício Rodrigues que é o código 4 e um que é o código 11. Então não posso chamar pelo nome, porque pode confundir. Mas pelo código não, cada um tem seu código. Então eu vou chamar esse Benício aqui, que é do código 4. Como que eu faço? Eu venho aqui e coloco o código dele, 4. Como que eu retorno o nome dele? Aí você tem várias possibilidades. Eu vou usar o PROC-X, mas você pode utilizar PROC-V, índice CORRESP, escolher, função SI, enfim, você tem várias possibilidades, filtro. Deixa aqui nos comentários como que você fez a sua. Se você não tiver a PROC-X, como que você fez? Vai ajudar muita gente. Olha só, igual PROC-X, valor de pesquisa, esse aqui, o código. Vou pesquisar esse código onde? Aqui nos apostadores, nessa coluna, na coluna de códigos. Ponto e vírgula, matriz de retorno, eu quero retornar isso aqui. E caso não tenha ali o código do aluno, do apostador, se eu colocar um código que não existe, eu vou colocar para ficar vazio, aí ele vai ficar desse jeito. Então, ó, 4 é o Benício Rodrigues, tá bom? O jogo, como que eu faço para escolher o jogo? Como eu já tenho os jogos concatenados, eu venho aqui, clico em dados, validação de dados, lista, e aqui em fonte eu vou clicar aqui, resultado, e vou selecionar essa coluna como um todo, com todos os jogos. Enter e OK. Agora eu vou poder escolher o jogo. Por exemplo, eu vou escolher um jogo de Brasil e Sérvia, né, o primeiro jogo do Brasil. Eu preciso agora de duas situações. Eu preciso retornar o nome da seleção 1 aqui e da seleção 2 aqui. Você tem algumas maneiras para fazer isso, mas eu vou utilizar uma das novas funções do Excel. Se você não sabe, a Microsoft lançou para o Excel esse ano 14 novas funções, e nós fomos os primeiros aqui no Brasil a fazer vídeo de cada uma delas, explicando passo a passo. Na época elas estavam ainda em inglês, agora já começaram a ser traduzidas. E aí, uma dessas novas funções é a função texto antes. A função texto antes vai permitir que eu escolha tudo que está antes desse xizinho com espaço. Então o que é que eu vou fazer? Ó?
esse texto aqui, antes de quê? Do espaço X. Fecha parênteses, Enter. Como que você pode retornar isso aqui se você não tiver a função texto antes? Usando a função esquerda, usando uma combinação de índice, corresp, enfim. Você pode criar a sua própria lógica. Agora eu preciso retornar aqui a outra seleção. Se eu tenho texto antes, você deve ter percebido, imaginado que eu tenho texto depois. Texto depois. Quero esse texto que retorne tudo que esteja depois do X espaço. Olha só, retornou. Ah, esse X eu quero que apareça para todo mundo. Esse X está na célula H3. Então eu vou digitar igual H3 e vou dar um F4 para fixar. Então sempre vai aparecer esse X. Aqui eu vou colocar o meu palpite, tá? E aí, ó, observe que ficou gols e gols 2. Por quê? Porque como está formatado como tabela, ele não permite que eu coloque o mesmo nome para duas tabelas, para duas colunas, na verdade. E aí fica gol 1 e gol 2, mas isso aí é o de menos. Agora eu vou colocar, eu acho que o Brasil vai ganhar de 3-0. Esse é o meu palpite. Vou colocar até aqui, ó. Palpite 1 e palpite 2, tá bom? Aí você pode deixar gols, palpite, enfim, isso aí é só nomenclatura. Muito bem, eu quero verificar agora o seguinte, quem que foi o vencedor desse jogo? Essa informação vai ser importante, por quê? Porque pelas regras do nosso bolão, você pode ganhar se você acertar o placar, tipo 3-0, se for realmente 3-0, ou se o jogo sair 1-0 pro Brasil, você também já acertou uma parte, então você pode ganhar ali uma parte também. E aí como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha só, igual se... E em vez de clicar, eu vou optar por digitar as referências das células, mas é só porque eu quero mesmo, eu vou poder clicar sem problemas nenhum, tá? Se G3, G4 na verdade, né, que é essa célula, foi igual a I4, então o resultado desse jogo foi empate. Muito bem. Se G4 for maior do que I4, então significa que quem venceu foi essa seleção aqui, ó, o Brasil. Caso contrário, só pode ter outro resultado nesse jogo, que é a Sérvia. Se não fechar o parênteses, falta mais um parênteses. Olha só, beleza. Agora sim. Então, Brasil, se por acaso a Sérvia fizer 6-3, ó, Sérvia. Se por acaso ficar 3-3, empate. Então os resultados já estão aí, mas eu vou colocar 3-0, porque o Brasil não perde não. Esse ano o Hexa vem. Agora a gente precisa analisar essa questão de status. Só que esse status a gente não vai resolver agora, porque a gente precisa de umas informações posteriores. Então vamos seguindo, que daqui a pouco a gente vem. O número do jogo, a gente precisa desse número do jogo. Para quê? Para algumas coisas lá na frente. Mas aí eu quero dizer o seguinte. Esse jogo aqui, Brasil e Sérvia, qual que é a posição de linha que ele está nesse intervalo? Por exemplo, eu sei que aqui o jogo Catar e Equador está na posição 1. Então se eu escolher Catar e Equador, tem que vir o número 1. Agora Brasil e Sérvia, qual que é a posição? Para isso eu vou usar a função corresp. Olha só, igual corresp. E aí eu vou clicar, vou procurar esse jogo, ponto e vírgula, onde? Nesse intervalo, ponto e vírgula 0. Fecho parênteses, enter. Então é o jogo 14. Se eu escolher aqui, ó, Catar e Equador, que é o jogo de abertura, ele traz o número 1, tá? Então é isso que você vai fazer aqui. Lembrando que toda essa parte aqui é auxiliar. Então assim, vai fazer sentido daqui a pouco. O mandante, a gente já tem essa informação daqui, então eu só vou copiar, ó, que é a seleção mandante. Ah, mas o mandante não é só o Catar? Não, todo jogo tem um mandante, tá? Ali pelas regras, então você tem que pegar desse jeito. E o visitante. Então eu posso só fazer uma cópia, igual, clico aqui nesse resultado e tá tudo certo. Esse X aqui, eu vou fazer o seguinte, igual, qual que é essa célula aqui? H4, que é a célula do X. Eu vou dar um F4 para fixar só para aparecer esse X mesmo. Agora, seguinte, eu preciso trazer o resultado oficial dos jogos, tá? Esse resultado aqui é meu palpite. Eu acho que o jogo vai ser 3-0. Como que eu faço? E aí eu vou usar a função índice. E como eu peguei o corresp aqui para o número do jogo, eu vou poder escolher. Olha só. Igual índice. Aí o que eu quero trazer? O resultado oficial do jogo. Então onde que eu encontro essa informação? Aqui. Vou escolher essa coluna. Como está formatada como tabela, eu clico em qualquer local dela, Ctrl barra, ele vai selecionar a coluna toda. Ponto e vírgula, dou Enter. Aí pode acontecer esse erro, não tem problema. Só vai dar 2 cliques novamente para entrar aqui. E aí você vai apagar o parênteses. Ele pede o número da linha. É o número da linha, você vai clicar aqui, ó. Então já escolhi o número do jogo. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá naquela coluna, selecionar toda a coluna. E na linha 14 ele vai verificar o valor que tem ali. E vai retornar pra gente. Olha, por exemplo, se eu fechar aqui o parênteses, der Enter, ele vai dizer aqui 0. Vamos verificar se é isso mesmo? Linha 14, aqui, ó. Porque ele trouxe 0 porque não tem nenhuma informação. Vamos supor que o resultado oficial foi 2-0 pro Brasil, tá? Então, ele vai trazer esse resultado, 2 aqui. E lá na Sérvia ele vai trazer o 0. Vamos verificar se foi isso mesmo. 2, beleza. Vou fazer a mesma coisa. Igual índice. Venho aqui novamente.
seleciono essa coluna como um todo, posso dar Enter, ele vai dar esse erro, não tem problema, clico aqui na frente, vírgula, qual que é o número da linha? 14. Então, tudo bem, 2-0. Vamos verificar outro jogo aqui, ó. Vou colocar que saiu 1-1. Ó, 1-1. E aí eu venho pra cá, vou escolher o jogo Catar e Equador. Olha só, 1-1. Vamos ver um outro jogo. Aqui, ó. Argentina, 2-0 na Arábia Saudita. 2-1, na verdade. 2-1. Então vamos escolher Argentina e Arábia Saudita. Argentina e Arábia Saudita. Olha só, 2-1. Então, tá funcionando tudo direitinho. Brasil e Sérvia, vamos voltar para onde a gente estava. Muito bem. O que é que eu preciso mais? Eu preciso verificar quem que foi o vencedor desse jogo, tá? O vencedor oficial. Tá até errado aqui, ó. Oficial, o vencedor oficial do jogo. É a mesma lógica que nós usamos para descobrir aqui no nosso palpite quem queria ser o vencedor, mas aqui são com os dados oficiais. Então assim, ó, igual se... Mais uma vez eu vou optar por digitar as referências manualmente, tá? Porque eu quero mesmo, não que seja obrigatório. Se O4 for igual a Q4, então, empate. Se O4 for maior que Q4, então quem venceu o jogo foi essa seleção aqui, Brasil. Caso contrário, for visitante, tá bom? Então eu vou fechar os dois parênteses e pressionar Enter. Então Brasil é o resultado oficial. Veja só, essa primeira parte nós fizemos baseado nos palpites e essa segunda nos resultados oficiais, tá? Muito bem, eu preciso agora fazer o seguinte, fazer uma concatenação que vai me servir para daqui a pouco. Então eu vou te explicar, eu vou fazer duas concatenações. E aí depois você vai entender o porquê. Só que antes de fazer essas concatenações, como eu já tenho os resultados dos palpites e os resultados oficiais, eu vou preencher essa coluna de status. E aí como que a gente preenche essa coluna de status? Eu preciso saber se você venceu, ou seja, se você disse que o jogo ficou 2-0, é porque você venceu. Nesse caso aqui, como nós estamos vendo que o rapaz colocou 3-0, ele não acertou exatamente o placar. Mas ele acertou quem venceu o jogo, então ele já consegue ganhar alguns pontos por isso, tá? Então vamos lá, olha só, a gente vai usar a função C e a função E para atingir esse objetivo. Igual se esse resultado aqui foi igual a esse aqui, ponto e vírgula, e esse daqui foi igual a esse daqui, fecho aqui esse parênteses da função E. Então significa que você venceu, tá? Você realmente ganhou o bolão. Agora, ponto e vírgula, se você não acertou o placar exato, né, mas você acertou pelo menos quem ganhou, você acertou parcialmente. Então eu vou dar um Alt Enter para digitar na linha de baixo. E se esse vencedor aqui foi igual a esse vencedor, ou seja, você não acertou exatamente o placar, mas você acertou pelo menos ali quem que ganhou o jogo. Então você acertou parcialmente. E se não acontecer nenhuma dessas duas situações, aí realmente você perdeu, tá? Você perdeu o jogo. Fecha aqui o parênteses, fecha o outro parênteses, vou dar Enter, beleza, certinho. Então acertou parcialmente, ó. Acertei parcialmente porque eu não acertei exatamente o resultado do jogo. Se eu tivesse colocado 2-0, aí sim eu teria vencido. Se eu tivesse colocado 2-2, por exemplo, aí eu perdi. Se eu tiver colocado que a Sérvia ganhou, aí que você perdeu de vez. Vamos colocar 2-0 mesmo, porque venceu. O que é que eu vou fazer? Essa parte aqui vai servir para nos ajudar na hora da premiação. Então, vamos entender como que funciona isso aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai concatenar, olha só, o nome do jogo com o status. Então vai ser o seguinte, ó, o nome do jogo, né, concatenar com um tracinho com o status. Então, muito bem. Então, olha só, já apareceu aqui, ó. Brasil e Sérvia venceu, então ele vai ter várias possibilidades aqui. Só que eu quero saber quantas vezes que as pessoas colocaram que Brasil e Sérvia venceu. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma função conte-se, ó, conte-se. Vou informar a referência T4, dois pontos, T4 de novo, vírgula, T4. Vou fixar esse primeiro T4 aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou amarrando só a primeira célula para que ele segure a primeira e vá crescendo o intervalo gradativamente, tá bom? E verificando quantas vezes aparece essa informação. Por exemplo, se eu colocar mais um que o Brasil e Sérvia de 2-0 venceu, ele vai aparecer dizendo que esse é o primeiro e que o outro é o segundo. Isso aí vai ser importante para a gente, ó. Só que não só isso, eu vou concatenar as duas informações. Para fazer mais sentido, deixa eu preencher mais uma aqui. Vou colocar, sei lá, o 8, que é o Gustavo, tá? Ah, formatação não veio ainda. Então, você pode até usar o pincel de formatação e formatar manualmente, beleza. Qual que é o jogo? Brasil e Sérvia. Muito bem, ó, vai ser também, tá dando palpite 2-0, então ele também venceu. A gente já tem o resultado do jogo, né? Normalmente a gente não tem antes. Normalmente não, a gente nunca tem antes. Então apareceu aqui, ó. Vou só fazer uma correçãozinha aqui. Aqui é T4, eu acabei colocando T5, é T4, beleza.
Olha só. Então, a primeira, tudo T4, né? Que é essa célula aqui. E depois ele vem pegando. Então, ó, se vencer, coloca 1, venceu 2. Porque a gente precisa de um código único para ver o campeão. E aí eu vou fazer isso aqui. Eu vou concatenar isso aqui. Vou concatenar desse jeitinho. Muito bem. Olha só. Então, toda vez que eu colocar um resultado aqui de algum jogo, por exemplo, o Benício também apostou em outro jogo. Deixa eu ver. Ele apostou em Brasil e Suíça. Ele disse que o jogo foi 4 a 0 para o Brasil. Então, ele perdeu. Então, aqui está falando que ele perdeu porque não tem o resultado do jogo. Ele está como se fosse 0 a 0, tá? Mas vamos aqui e vamos preencher o resultado do Brasil e Suíça. Olha só. Eu vou dizer que foi 1 a 0 para o Brasil. Muito bem. Quando eu voltar para cá, ó, ele acertou parcialmente. Então, ele errou o nome do jogo, o resultado do jogo, mas acertou parcialmente. Olha lá no final. Então tá aqui dizendo que ele, Brasil e Suíça, acertou parcialmente. É a primeira vez que isso acontece. Então muito bem, a parte do bolão a gente finalizou. E agora a gente tem para a parte final, que é a parte da premiação. A gente não vai ocultar isso aqui ainda, a gente vai deixar para ocultar depois. Então vamos lá, para a parte da premiação. Primeira coisa, eu vou fazer a análise pelo jogo, mas você pode criar a sua fazendo uma análise também pelo jogador, até pelo apostador. Então eu vou clicar aqui, venho em dados. Vou escolher os jogos, ó. Lista. E aqui em jogos eu vou pegar todos os jogos aqui na primeira coluna. Muito bem. Agora, eu preciso descobrir a quantidade de apostas. Quantas apostas nós tivemos? E como que eu faço para descobrir a quantidade de apostas? Eu quero saber quantas vezes que apareceu o jogo em questão. Deixa eu ver aqui. Brasil e Sérvia. Quantas vezes que ele apareceu aqui nas apostas do bolão. Então é simples, ó. Vou usar conte se, intervalo, vou selecionar esse intervalo aqui, aqui eu coloco ponto e vírgula e clico aqui nesse jogo. Quantas vezes que apareceu? Brasil e Sérvia apareceu 2 vezes, Brasil e Suíça apareceu 1 vez. Se eu tentar Argentina e México, 0, a gente não colocou nenhuma. Mas se eu vir aqui escolher um jogo onde eu vou escolher Argentina e México, dizer aqui que ficou 2 a 2, não, Argentina vai perder para o México, beleza? E aí coloquei perdeu porque não preencheu os dados ainda, tá? Mas já apareceu 1 vez, Argentina e México. Se eu vier para cá, Argentina e México 1 vez. Agora, eu preciso saber qual que é o valor da aposta. E onde que eu descubro o valor da aposta? Eu descubro o valor da aposta aqui, olha. Nos jogos, eu preciso colocar os valores da aposta. Então aqui Brasil e Suíça, eu vou dizer que foi R$25 o valor da aposta. Se eu seguir um pouquinho mais, e aqui Brasil e Sérvia, foi R$50 o valor da aposta. Então, muito bem. O que é que eu preciso saber? O valor dessa aposta. Então, ó, aqui mais uma vez eu vou usar o proc_x, mas você pode usar outra função. Ó, igual proc_x. Vou procurar esse jogo. Onde? Aqui. E quando eu encontrar, eu quero que retorne o valor dessa coluna. Se não encontrar, vai retornar vazio. Então, olha só. Brasil e México, nada. Argentina e México, né? Mas Brasil e Sérvia, 50. Então, como foram 2 pessoas que apostaram, até agora a gente tem R$100. Eu só preciso multiplicar uma pela outra, que aí eu vou ter o resultado que eu preciso. Como que eu faço para descobrir a distribuição dos prêmios? Simples, olha. Eu vou pegar esse valor, vou fixar e vou multiplicar pelo percentual. Já tenho aqui R$60. Se deu R$100, para os vencedores a gente vai distribuir R$60 em prêmio. Agora é só arrastar aqui para o lado e show de bola. 35 para quem acertar parcialmente e 5% da taxa de administração. No caso de Brasil e Suíça, por enquanto só temos uma aposta de R$25. Então, se a pessoa ganhar, vai ganhar R$15, né? Claro, deu prejuízo? Não, aqui outras pessoas vão apostar ainda, tá? Então, tá tudo certo aqui por enquanto. Beleza, eu preciso agora trazer o nome dos vencedores para cá. E como que eu faço para trazer o nome dos vencedores? Agora é que a gente vai fazer uso dessa coluna aqui que eu falei para vocês. Olha só. Eu coloquei o espaço aqui para 10 vencedores, mas aí você pode aumentar se você quiser. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um índice Corresp para retornar o nome desse cidadão que ganhou aqui, tá? Desse cidadão, baseado nesse código que a gente criou. Então é isso que a gente vai fazer. E para facilitar a nossa vida, eu vou pegar um desse aqui, vou copiar e vou colar aqui do lado, só para me colocar como valores, ó, só para ver como que eu vou criar aqui. Agora, eu vou retornar isso aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Usar a função índice. E aí eu vou te dar uma dica bem legal, olha só. Quando você começa a trabalhar com tabelas, fica super interessante que você não precisa ficar indo e voltando, desde que você memorize o nome da coluna, tá? Porque o nome da tabela é bolão. Então, se eu disser para ele que eu vou na tabela de bolão e buscar a informação dessa coluna, apostador, eu não preciso vir aqui. Então, memorize aí o nome bolão. E depois você vai usar esse aqui, ó. Jogo vencedor quantidade, tá?
Tudo bem. Então, ó, igual índice. Aí, a minha matriz, ela é o seguinte. É da tabela bolão. Abro aqui o colchete e vou buscar apostador. Então, mesmo sem selecionar, ele foi lá naquela tabela e selecionou aquela coluna. Fecho aqui o colchete. Então, eu vou trazer o nome de alguém, é isso que eu quero. Pronto. Ponto e vírgula. Corresp, porque eu quero descobrir em qual link está a informação. E aí, eu vou criar esse código aqui, ó. Como que eu faço para criar esse código? Para criar esse código, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no nome do jogo, tracinho, então, ó, tracinho, espaço, venceu, tá? Então, olha só, vai pegar o nome do jogo, que é Brasil Server, tracinho, venceu, tudo junto, tá? Tudo junto, daí tem um espaço aqui, ó, tudo junto, cuidado pra você não se confundir. Fecha aqui essa aspa, concatena de novo com esse valor aqui, ó. Então, fecha aqui, não esqueça de fixar aqui esse B4, tá certo? E beleza, vírgula. Essa informação aqui, que está aqui, que é a mesma coisa, isso aqui eu estou procurando em algum local. Onde? Na coluna, na tabela de bolão, ponto e vírgula, jogo vencedor quantidade. Lembra que essa coluna que eu pedi para você memorizar? Fecha o colchete, ponto e vírgula 0, que é da correspondência do Corresp. Fecha o parênteses, fecha o parênteses. Então dá Enter. Deu erro, né? Acho que eu já descobri. Olha só, aqui nessa concatenação, faltou colocar um tracinho aqui. Depois foi isso que aconteceu, olha só. Enter, agora ele trouxe. Então quem venceu foi ele, né? O Benício Rodrigues. Só que, para esse jogo aqui, opa, vem aqui, a gente tem outro vencedor, que é o código do vencedor 2, né? Então é por isso que eu fiz dessa forma. Agora, eu vou arrastar até embaixo, olha só, que ele vai pegar todos, até aqui, pelo menos 10, tá? Pedir para preencher sem formatação. Outra coisa que a gente precisa organizar é para isso que não acontecer. Então aqui eu vou aplicar uma função se erro, e lá no final eu coloco e fecho aspas. Agora sim eu posso arrastar isso aqui até embaixo e pedir para preencher sem formatação. Então ele traz os dois vencedores do jogo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para quem acertou parcialmente. E aí eu posso, para ganhar tempo, copiar isso aqui, colar aqui do lado e aí modifico isso aqui, ó. Acertou parcialmente. Enter. Beleza, ninguém acertou parcialmente, né? Vamos modificar aqui o Gustavo para acertar parcialmente, para poder aparecer aqui. Vamos lá, então. Vem aqui. O Gustavo, que havia vencido, né? Vou dizer que ele colocou 2 a 1. Então ele venceu parcialmente. Acertou parcialmente, né? E aqui, ó, o Gustavo veio para cá. O arrasto até embaixo. Pedir também para ficar sem formatação. Beleza. E agora a gente precisa calcular o valor, né? Só que a gente vai calcular o valor depois que a gente descobrir quantas pessoas venceram. Porque nesse caso aqui, o Benício vai ganhar o prêmio todo, né? De 60% do que era proposto para os vencedores. Mas porque só acertou um. Às vezes pode acertar mais, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu preciso contar a função conte valores para contar esse intervalo. Pessoal, ele deu esse resultado 10. Por que ele deu 10 se só tem um valor preenchido? Porque por mais que a gente não esteja vendo, a gente colocou aqui esse texto, que é um espaço vazio. Mas nesse caso a função conta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiá-la, menos, vou dar um Ctrl V e vou só substituir isso aqui. Em vez de conte valores, vou colocar contar vazio, tá? Então, contar vazio. A função contar vazio vai verificar aqui e vai encontrar 9 células vazias. Então, elas têm essa diferença, tá? Ele vai subtrair o 10 que ele encontrou, menos o 9 que ele vai encontrar aqui. E aí, na hora que ele encontrar esse valor, o que acontece? Vai dar o resultado que a gente precisa, que foi um vencedor, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu vou até copiar isso aqui e só trocar as referências, olha só. Vou trazer pra cá, e isso aqui eu vou trazer pra cá. Assim, eu vou ganhar um pouquinho, tá? Vou dar Enter e olha só. Vou só organizar isso aqui como geral. Beleza. Vamos trazer o prêmio dos vencedores. E aí é o seguinte, ó. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Pegar esse valor, vou fixar e vou dividir por esse aqui também, que é fixo. Só que se eu pressionar Enter aqui, o primeiro vai dar tudo certo. Só que eu preciso prever que outras pessoas possam ganhar. E se eu arrastar aqui até embaixo, ele vai esse cálculo para todo mundo. Então ele só pode fazer esse cálculo se isso aqui estiver preenchido. Se isso aqui estiver vazio, ele não vai fazer. Então, antes de fazer esse cálculo simples, eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa célula estiver vazia, então retorne vazio. Caso contrário, é que você vai fazer esse cálculo. Então, olha só, retorna 60%, arrastar aqui até o final, vou pedir para ficar sem formatação, tudo certo. Vou copiar isso aqui e vou trazer para cá. Basicamente a mesma coisa, só que eu vou trocar as referências, tá? Vai ser com base nesse aqui e com base nesse aqui, além de ser esse valor. Então, a mesma coisa, olha, vou arrastar até embaixo, muito bem, conseguimos. Então, pessoal, basicamente a gente já finalizou o nosso bolão, mas tem algumas coisas para organizar. Vamos colocar novamente um vencedor para cá, porque existe um negocinho que a gente precisa fazer, tá? Então, vamos lá. Vou escolher aqui, sei lá, o
7, né, que é a Maria Cecília, eu vou fazer a formatação, pra ficar bonitinho, né, manter o padrão. Beleza, ela vai apostar no jogo, qual que é o jogo que a gente tem em questão? Brasil e Sérvia também. Vou clicar daqui, ó, Brasil e Sérvia. Muito bem, ela vai vencer o jogo, 2-0, que ela entende também. Agora, já preenchido isso, posso clicar aqui e observe que a Maria Cecília apareceu. Show de bola, então tá funcionando direitinho, ó, R$90 para esses dois, porque a condição aqui é essa. Se você acertou, ganha 60% do prêmio. Se você acertou parcialmente, normalmente mais pessoas vão acertar parcialmente, tá? Dificilmente vai ser só uma, aqui é de exemplo. Aí vai dividir aqui os 52, no caso é sozinho, ele faturou mais, mas isso aqui não vai acontecer. Muitas pessoas vão acertar mais o resultado parcial do que o resultado exatamente do jogo, tá? Mas a questão é o seguinte, e se o Gustavo também acertar? Olha só, vem aqui e vamos colocar que o Gustavo também acertou. Gustavo 2-0. O Gustavo também venceu. Se eu vier agora para a premiação, olha o que aconteceu. A gente está distribuindo os R$90 para os vencedores. E esse aqui que acertar parcialmente, já que ninguém acertou parcialmente. Então eu preciso prever isso. Nesse caso eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma condição que se ninguém vencer esse daqui, se aqui for 0, eu quero que ele distribua esses dois prêmios para os vencedores. Agora, se pelo menos uma pessoa vencer parcialmente, aí sim, você tem aquele valor ali. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou aplicar mais uma condição aqui. Eu vou até apagar aqui e começar do zero que vai ficar melhor para ele explicar. Se isso aqui for igual ao vazio, então retorne vazio. Alt Enter para digitar embaixo ficar melhor para você. Se isso aqui, vou fixar, for igual a 0, então eu quero que você some esses dois, fixe, feche o parênteses e divida pela quantidade de vencedores. Então agora vai ser 142 para dividir, não só 90. Agora, se alguém acertar parcialmente, aí o valor vai ser dividido daquela forma que a gente estabeleceu antes, tá? Que é o valor aqui, né, do prêmio estabelecido para ele, divide por onde? Divide aqui pela quantidade de vencedores também, fixa. Só antes de fechar o parênteses, deixa eu fixar aqui esse H4, né? Senão vai dar erro ali em cima. Então, muito bem, dá Enter. Eu vou arrastar até embaixo, porque podem ser 10 vencedores. Aí, se forem mais, você organiza. Então, muito bem. Então, olha só. Se ninguém venceu, a gente vai distribuir esses dois para todo mundo. Agora, se alguém vencer, você distribui esse aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar agora somente um que venceu parcialmente, só para a gente ver como ele vai dividir os 90 para esses três e os 52 para esse outro aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o primeira pessoa. Vai apostar no Brasil e Sérvia também. Vai dizer que ficou 4-1. Vamos voltar aqui na premiação e olha só, o Lorenzo faturou aí R$70, enquanto que os outros faturaram 40, tá? Mas isso aí são das regras do jogo. Pessoal, então é isso, tá? Eu sei que essa aula foi um pouco maior, foram muitos detalhes, mas se você gosta de Excel assim como eu, tenho certeza que você aproveitou bastante coisa. E agora a gente vai simplesmente ocultar essa parte aqui, que não precisa ninguém ver, tá bom? E aqui na parte do bolão também, a gente pode ocultar toda essa parte aqui, olha. Você pode ocultar também isso aqui. Então vamos ocultar, porque isso aqui é auxiliar. A parte que você realmente mexer essa aqui. Você pode aplicar uma formatação específica, tá? Para ir preenchendo já na formatação que você quer, desse jeitinho. Só que eu não vou fazer isso porque a nossa aula já tá ali com mais de meia hora, né? Ia dar mais trabalho pra gente. Mas é isso, pessoal. Ficou bem legal, ficou bem completinho, ficou bem da hora. Você tem essa planilha pra você baixar e acompanhar aqui com a gente. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Deixe dicas também, né? A gente poderia ter colocado uma coisa. Eu fiz baseado no bolão aqui da minha cidade, mas na sua cidade é diferente. Deixa aqui nos comentários pra gente saber como que é e fazer outras versões. Então fica bem legal. Você vai aproveitar nessa Copa do Mundo e em outras competições também, tá bom? Então deixe seu like e se você quer aproveitar nossos cursos, clique agora no link da descrição. A gente tem vários cursos aí. Tudo com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte as suas dúvidas e certificação NIST do Excel. Não perca tempo, vem com a gente e até o próximo vídeo, onde a gente vai ter ainda um vídeo de Power BI mostrando como que a gente consegue controlar bolões que a gente faz aqui no Excel e em outra plataforma lá no Power BI. Então eu aguardo você, até o próximo.